No conteúdo de hoje eu tenho aqui no pacote um dos controles que, sem sombra de dúvidas, traz uma experiência de jogar delicinha, cara. Nossa, transforma a jogatina em outro nível. Um controle que muitos de vocês já conhecem, que é basicamente o DualSense do PlayStation 5. Um controle que normalmente é encontrado próximo dos 400 até 400 reais na Amazon BR, mas você tá no canal PC do Fafá, meu amigo. E eu paguei menos de 300 reais nesse controle oficial da Sony, meus amigos. Isso porque a gente fica monitorando as promoções de todas as lojas e a gente encontra ele sempre com cupom de desconto maravilhoso na Shopee, mano. Então, a gente já viu ele saindo, por exemplo, a R$ 265 reais. Estamos falando de um controle oficial nesse preço, o que é muito barato. Então, já acabei de deixar a nossa dica de como encontrar ele barato. Vou deixar o link do nosso grupo de ofertas aí na descrição, mas não é sempre que tá em promoção, viu? Eu não vou mentir pra vocês, meus amigos. Eu já tenho um DualSense porque eu tenho um PlayStation 5, né, que a gente também comprou em ofertas lá no grupo e ficou muito mais barato. Porém, eu comprei esse controle não só para ter um controle 2 pro meu PlayStation 5, mas também, cara, porque eu acho a experiência de jogar com esse controle sensacional, mano. E olha lá, ó, como é que vem o bagulhinho. Vamos tirar da embalagem. Bom, aqui a gente tem a caixinha do controle, pode ver que tá escrito DualSense, controle sem fio, PlayStation, Sony, e aqui tá o lacrezinho dela, um lacrezinho da Sony, meus amigos. Você encontrar ele mais ou menos a 200 e poucos reais, que é o valor que eu mostrei que a gente até encontrou no nosso grupo, a gente tá falando um negócio fora de sério mesmo, mano. É muito bom, preço muito bom. E ele não tem o preço que tem apenas por ser o controle do PlayStation 5. Rapaz, que lacre difícil tirar, vou cortar. É também, cara, porque ele é um controle que tem vários recursos, né, diferenciados mesmo. Ele é um controle diferenciado. A Sony não chamou esse controle de DualSense à toa. Se você já teve a experiência de jogar um PlayStation 5, você deve entender na hora. Ele é um controle que já tem um microfone embutido e o microfone capta muito bem, coisa que acho que a Sony deveria ter feito já no PlayStation 4. Ah, é assim que abre. Ele é um controle que conta com gatilhos que basicamente nenhum outro controle vai ter. E olha lá o manualzinho que veio nele, que legal. E aqui tá o controle, ó, dentro do saquinho, velho. Que maneiro. Pesado, bicho, tá? Pesado. A gente também nem precisa falar do visual, né? Olha que coisa bacana o visual disso aqui, cara. Que controle lindo. Além dos gatilhos que tem trava, cara, às vezes pra simular um tiro de uma arma, alguma coisa assim. Ou seja, eles podem atuar duros, né? Ou mais maleáveis, como eles estão aqui, né? A gente vai ter também um touchpad, que, por exemplo, no PlayStation a gente acaba usando muito pouco, a gente usa muito para mapa e tudo mais, mas no PC isso daqui dá para usar para controlar o mouse, uma caixinha de som incluída, giroscópio para você apontar, né, para todo lado aí enquanto joga. Além disso, como você pode ver, ó, repara na traseira dele, ó, bateria é embutida, viu? Para quem não gosta de ficar tirando pilha, colocando, você só coloca ele na USB-C e ele carrega. E agora que tô notando, né, galera, ó, na caixinha, nota só, não vem com um cabinho USB para ele, vem só o controle. Pão dura, hein, Sony? Só que de todos os recursos que ele tem, o mais bizarro que ele tem é a vibração. A gente tem um sistema que eu não posso chamar nem de vibração, velho, é um sistema apático, sei lá como é que fala isso. Por exemplo, ele te dá a sensação que tem algo dentro do controle. O sistema de vibração é tão insano que ele consegue simular, por exemplo, um objeto passando aqui dentro. Ou, por exemplo, como tem até no próprio teste do controle, o teste da Sony. Eu não tô achando um videozinho aqui pra colocar, né? Mas ele passa meio que a sensação que tem um bichinho aqui dentro e graças à caixa de som parece que ele tá preso aqui, velho. É loucura, velho. Loucura mesmo. Além dele permitir uma interatividade, por exemplo, de assoprar o controle em determinado jogo para passar de uma fase, graças ao microfone, ou escrever alguma coisa aqui no touchpad, o que é da hora, né? Bom, agora falando de botões, a gente tem aqui o direcional aqui em cima, que é de membrana, mas ele é bem firme, ele passa uma firmeza bem interessante. Os dois botões aqui de cima, né, que são Chair e Options, algo assim, eu chamo Start Select até hoje, que já são botões aqui mais clicáveis. O touchpad, você passa o dedo nele, mas ele também aceita cliques aqui, ó, você pode clicar no touchpad. Botões clássicos, né, que é o quadrado, triângulo, X e bolinha, também são de membrana, mas também trazem uma sensação tátil boa. O analógico é bem firme, passa essa sensação de firmeza, mas ele não é Hall Effect, coisa que a gente está encontrando já em controles muito baratos. Eu acho que a Sony precisa de atualizar isso, né? Não é um analógico anti-drift, porém
Porém, aquela coisa também, como é um controle oficial, é fácil de achar peça de reposição caso estrague. Quando a gente liga ele, dá pra ver a luzinha azul por aqui, né? Acho que ele veio sem bateria. Não, ele tá tentando parear em alguma coisa. Pronto, conectei ele via cabo mesmo no PC. E daí a luzinha ficou laranja, que indica que ele tá carregando, né? Bem bonito, né? Vamos falar a verdade. Aqui a gente também tem um botão do microfone que, quando tá conectado no PlayStation, se você segurar, ele fica laranja, indicando que tá mutado, ou, né, sem cor nenhuma, indicando que tá aberto. Os gatilhos também passam uma sensação boa, mas também são de membrana, tanto o R1 quanto o L2. E o L2 e o R3 parecem gatilhos simples no primeiro momento, até você utilizar o sistema de trava. Por exemplo, se eu estiver jogando um jogo de tiro, ele pode meio que fazer uma escadinha, né, uma trava, tipo, travou aqui, aí você precisa de fazer mais força para ele afundar. É maneiro. Detalhe que o senso comum dos testes é mostrar esse controle no PlayStation 5, mas a gente vai testar no PC porque o PC me dá uma base para a gente verificar a precisão, por exemplo, dos gatilhos, do analógico. Conectando via cabo, ele automaticamente é reconhecido pelo PC, cara. Olha só, tranquilamente ele já é reconhecido numa boa. Tá vendo, ó? De boa. Só que se você tiver um dongle Bluetooth USB conectado no seu PC ou seu notebook, por exemplo, já tiver um Bluetooth, que é muito comum, você pode tirar o fio aqui numa boa, pode ver até que desconectou, né? Apertar o botão Chair e o botão PS, que daí o controle vai entrar no modo de pareamento. Tá vendo que tá piscando a luzinha azul rapidinho aqui? Bem sutil, né? Daí você vai pesquisar as opções de Bluetooth do PC. Eu só vou digitar Bluetooth aqui na barra do menu iniciar, adicionar outro dispositivo Bluetooth e observar que o controle é o DualSense Wireless Control. Vou clicar aqui, beleza, ó, concluído. E daí o nosso controle já fica azulzinho porque ele já foi conectado via Bluetooth. Pode ver que já foi reconhecido aqui. O controle nativo de PC é o controle da Xbox. Mas vale mencionar, principalmente a plataforma Steam, ela reconhece esse controle aqui como oficial e garante a compatibilidade dos jogos dela com esse controle. Mas se você estiver tentando jogar, por exemplo, um jogo muito antigo, pode acontecer dele não ser compatível e você ter que usar um X-Input, que é um programinha, para forçar a compatibilidade. Mas no contexto geral, esse controle já está funcionando de maneira bem nativa no PC. Aqui no site Gamepad Test, a gente consegue dar uma verificada na precisão do controle. E de exemplo, quando eu aperto o gatilho, o campo aqui, ó, o B6, ele começa a subir. E olha lá, ele vai de 0.01 até 1.0 aqui. Seria basicamente de 0, vamos colocar aqui de 1 a 100, né, também, daria pra gente entender assim, ó, que ele vai de 1 até 100. E só de observar aqui no programa, a gente vê que a precisão do gatilho é fora de sério. Ele tem aqui uma zona morta, tá vendo? Mas eu consigo, por exemplo, colocar ele facilmente no 001 aqui, ó, olha só. Facilmente é uma palavra muito forte, né, mas eu consigo colocar ele, sinal que ele vai ter um nível de precisão absurdo. Vamos tentar colocar, por exemplo, aqui no 20, ó. Eu consigo, vamos colocar no 30, olha só, velho, dá pra pôr. Até agora, gente, eu já testei vários controles com níveis de precisão absurdos e geralmente a gente nunca coloca no 1, geralmente ele vai no 3, 2, 5, ele meio que salta um pouco, né, essa questão aqui da precisão. E nesse gatilho aqui a gente tá tendo essa precisão absurda, tá? Digno de controle oficial, né? Vamos testar, por exemplo, o outro gatilho, né, do outro lado, que é o R2, para ver se vai bater a mesma coisa. E esse aqui tá mexendo no campo B7, olha só. Dedinho, né? Ó, vou usar, ó, 0.01. Cara, brabíssimo, meu irmão. Vamos colocar no 20, que nem eu fiz com o outro, ó. Lá no 20. Bacana, no 30. No 40. Nossa, velho, muito maneiro. Para que essa precisão toda no gatilho? Para jogar jogos de corrida, para jogar simulador de voo, então aqui a gente realmente já vê, né, uma precisão bem bizarra aqui no gatilho. Os outros botões, eu ainda apertando, a gente vê que eles vão de 0 a 1, né, cara, porque eles não têm sensibilidade. Então o que eu posso falar aqui é que funciona, tá? É basicamente isso, posso falar que funciona, mas nós conseguimos fazer um teste aqui, por exemplo, de analógico. Vale mencionar, né, que o controle DualSense, ele não vai ter um software próprio, né, que vai permitir o teste, mas a gente consegue ainda assim aferir muitas coisas, né. Por exemplo, a bolinha aqui na esquerda vai medir, né, nosso analógico, tá acompanhando o movimento. E olha só, eu consigo deixar a bolinha bem no meio, mas dependendo da posição que o analógico tá, presta atenção, eu vejo que a bolinha fica vibrando. Então assim, eu vejo que o analógico muito preciso, mas ele não é um analógico muito firme, o que pode te dar um probleminha de drift a longo prazo. A gente já vê isso logo no controle novo, né? Então aqui a gente já pega uma paradinha aqui, né?
Inclusive, né, quando eu posto promoção do DualSense, eu vejo algumas pessoas reclamando da questão do analógico dele. Vamos dar uma olhada do outro lado, né, para ver se acontece isso também, ó. Se eu deixar ele meio de cantinho aqui, ó, deixar ele voltar, ele tende a dar aquela vibradinha, cara. Olha lá, ó. Fica vibrando. Porém, isso é facilmente resolvido, né, com a zona morta do controle e tudo mais. Aparentemente, isso daqui na jogatina não é algo que vai forçar, por exemplo, o personagem a andar para um lado ou para o outro. Mas sim, né, galera, a gente já nota logo de cara a possibilidade de drift nesse controle, né? Drift é ficar puxando para um lado. Realmente a gente vê que ele já vem ameaçando, tipo assim, ó, meu irmão, se fugir um pouquinho aqui do padrão, eu dou drift. Tá avisando. Aqui nós também podemos fazer o teste de circularidade, né, para medir a margem de erro dele. Cara, os controles mais custo-benefício aqui que eu trouxe no canal tem uma margem de erro, por exemplo, 5%, 3%, que é uma margem de erro muito baixa. É um nível de precisão muito alto, né, na captação aqui do analógico. Vamos ver o DualSense, ó. Estamos rodando aqui. E ó, a gente tem uma margem de erro de 8,5%. Ok, abaixo de 10 para mim é uma margem de erro ok ainda. 8,8, ó, depois de eu rodar bastante. Vamos ver o outro analógico. Se pelo menos está no mesmo padrão, é bom que siga, né, o mesmo padrão. E ó, esse daqui, que é o analógico da direita, tá com 8,8 também. Depois de rodar bastante, ele pegou a mesma margem de erro. E beleza, ó. Pelo menos aqui a gente tem um padrão. O analógico em nível de precisão, ó, ele não é ruim. Ele tem uma precisão boa, mas a gente já viu controles bem mais baratos, com Hall Effect e tudo mais, trazendo um nível de precisão maior, tá? Tem esse ponto. Via de exemplo, o Mechanic G5 Pro, o GameSir Nova, o GameSir Nova Lite. Vale lembrar que apesar de todas as vantagens do DualSense, mesmo se você estiver jogando um jogo da Sony no PC, talvez você não tenha a experiência completa do jogo da Sony com o DualSense. Isso no sentido de vibração, tanto do gatilho quanto do controle em si. Então, querendo ou não, você tem um controle melhor sobre giroscópio, sobre o touchpad, você pode adicionar funções extras, principalmente dentro do aplicativo da Steam, mas no final das contas, cara, ele acaba sendo meio que um controlinho encapado se utilizado no PC. Apesar de que dá para utilizar numa boa, ele não deixa de ser um controle bom. Por exemplo, o jogo Deus da Guerra, God of War, que eu executei agora, é a versão Steam verde. Tá ligado, né? E para eu usar o DualSense sem fio, mesmo o jogo God of War, que é licenciado pela Sony, foi necessário eu vir na minha biblioteca de jogos da Steam, clicar em adicionar jogo, clicar em adicionar um jogo não Steam, encontrar o jogo onde que ele estava instalado, no caso, por exemplo, aqui a pasta, ó, selecionar o executável dele, clicar em abrir e clicar em adicionar o jogo selecionado. Para aí, ó, ele aparecer no cantinho aqui da tela, e fazendo isso o próprio Steam tornou o controle do PlayStation compatível com o jogo, que deveria ser compatível. Isso tudo para fazer esse controle funcionar sem fio no God of War. Porém, para um usuário avançado isso aqui até que é legal, porque eu consegui aqui algumas vantagens de configuração, por exemplo, alguns modelos pré-determinados aqui de configuração da Steam, mas também disposições da comunidade, que foram pessoas que configuraram, podendo usar o controle aqui para funcionar como um teclado e mouse, funcionando até num jogo que não teria opção, usar, por exemplo, o gamepad, o giroscópio dele, né, que é o sensor de movimento, como um mouse. Então, graças a essa funcionalidade, que é um mal necessário para usar esse controle sem fio, você acaba adquirindo também algumas vantagens muito legais, né? O giroscópio mesmo dá para fazer muita coisa com ele, usar o trackpad aqui para controlar o mouse e adicionar um botão extra aqui. É da hora nesse ponto. Só que via Bluetooth eu também perdi, ó, a conexão para headset que tem aqui debaixo dele e também o microfone. Pode ver que a luzinha aqui nem acende, ó, nem dá sinal de vida. E a coisa, né, já começa a ficar diferente quando a gente coloca o cabo nele. Parece que a compatibilidade com o cabo, se tratando da conexão no PC, é muito melhor. No cabo, o microfone já dá sinal de vida, sinal de existência. O alto-falante já aparece aqui no próprio Windows e ganha uma função, ele passa a funcionar. E o próprio jogo aqui do God of War, mesmo sendo um jogo Steam verde, já reconhece o controle nativamente sem nenhuma configuração no app da Steam. Isso só porque eu conectei o cabo. E daí sim você já começa a sentir uma resposta de vibração mais interessante, você já começa a usar os recursos do controle. Mas é aquele bagulho, cara, precisa usar ele via cabo no PC,
para ele funcionar 100%. Então é isso. Faz sentido você comprar ele, por exemplo, para jogar no PC, caso você tenha um PlayStation 5. Agora, para quem tem um PlayStation 5, eu nem preciso de dar mais detalhes, né? É só festa. É só pegar a promoção desse controle lá no nosso grupo de ofertas e ser feliz. Espero ter te ajudado com esse review, lembrando que eu dou a minha opinião, independente se você gostou ou não. Meu dever é esse daqui aqui no canal, mas eu torço para que você tenha gostado e se inscreva aqui no canal, falando algo que você queria ou não queria. Mas eu quero saber se você já testou o DualSense e qual a sua experiência, comenta aí pra galera saber. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais, tamo junto!